Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao Clash Bet. E se você ainda não me conhece, meu nome é Washington, mas como é um nome considerado um pouco difícil para alguns, pode me chamar de Drabo B. E estou aqui para analisar os jogos do dia 30 de janeiro. Sim, o nosso domingo de Clash Bet. O nosso domingo, tropa. Mas antes de partir para os palpites, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho de notificação e dá essa força aí para que nós possamos estar crescendo aqui no YouTube. E só não se esqueça do nosso pilar, que é do começo ao fim. Mas o que quer dizer isso? Do começo ao fim indica que você deve assistir o nosso vídeo do início ao fim para entender o nosso conteúdo e, claro, assim você será lucrativo. Bom, já enrolei demais e sem mais delongas, vamos para os jogos. Bom, tropa, chegando aqui na nossa lista de opções para este domingão, vamos estar iniciando o nosso primeiro palpite de futebol para o dia na World Copa, no jogo da CONCACAF aí, entre Canadá versus Estados Unidos, tem início às 17h05. Lembrando que esse jogo é da América Central e do Norte, e na classificação a equipe do Canadá é o líder do campeonato aí, em 9 jogos disputados, 19 pontos conquistados, 15 gols marcados, 5 gols sofridos. Enfrenta os Estados Unidos, que vem uma posição abaixo da tabela, é o segundo colocado em 9 jogos disputados, 18 pontos conquistados, 13 gols marcados, 5 gols sofridos, mas atuando em casa, a equipe do Canadá continua na liderança. Em 5 jogos disputados, soma 4 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota, 11 gols marcados e 3 gols sofridos, 13 pontos conquistados. Já os Estados Unidos, atuando fora dos seus domínios, é o quarto colocado no ranking. Em 4 jogos disputados, ele soma uma vitória, 2 empates e uma derrota, 5 gols marcados, 3 gols sofridos, 5 pontos conquistados. Vale lembrar que apenas um ponto afasta os Estados Unidos do Canadá na tabela. E nos últimos confrontos entre eles, em 7 de 8 saiu menos que 3 gols na partida, em 6 de 8 saiu menos que 5 cartões na partida, e o Canadá sofreu gol nas últimas 3 partidas, e a equipe dos Estados Unidos vem a 3 jogos sem perder diante do Canadá, e foi a primeira equipe a marcar em 4 das 5 oportunidades. Lembrando, em duelos individuais, a equipe do Canadá vem de 4 vitórias, vem a 9 jogos sem derrotas. Em 5 dos últimos 6 jogos saiu mais que 4,5 cartões. E a equipe dos Estados Unidos vem a 5 jogos sem derrotas. Em 6 dos 7 saiu menos que 3 gols. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. Em 7 de 8 saiu menos que 5 cartões. Em 8 de 9 saiu menos que 11 escanteio. O último confronto entre eles foi 1-1. A equipe do Canadá vem de um empate em 4 vitórias consecutivas e os Estados Unidos 4 vitórias e um empate. Ou seja, ambas as equipes vêm de 5 jogos de visibilidade. Para essa partida, retornando para a classificação, é um duelo muito interessante e importante para ambas as equipes, para decidir aí quem fica com a liderança. Lembrando que a equipe do México está a 2 pontos aí dos Estados Unidos, aliás, do Canadá, e 3 pontos de tomar a liderança. Ou seja, para essa partida vamos acreditar na equipe da casa, vamos acreditar no casa com empate para essa partida e a probabilidade 1-1 jogo. Continuando, vamos agora para Portugal, Primeira Liga de Portugal, o jogo entre o Sporting Braga versus Moreirense, início às 15 horas. Vamos lá, o nosso palpite para esse jogo se trata de uma classificação onde o Braga, em 19 jogos disputados, é o quarto colocado, 35 pontos conquistados, 34 gols marcados e 20 gols sofridos. Enfrenta a equipe do Moreirense, que vem na 16ª colocação em 19 jogos disputados, 16 pontos conquistados, 18 gols marcados e 29 gols sofridos. É uma equipe que sofre bastante gol, essa equipe do Moreirense. E a equipe do Braga, quando atua no ranking dos mandantes, é o quarto colocado no ranking, em 10 jogos disputados, 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 18 gols marcados, 9 gols sofridos, 18 pontos conquistados. E o Moreirense, no ranking dos visitantes, continua na 16ª colocação, em 10 jogos disputados, 1 vitória, 4 empates e 5 derrotas, 7 gols marcados, 15 gols sofridos,
7 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, nos últimos 6 confrontos aí, saiu mais que 2,5 gols em 6 jogos. O Braga vem de 6 vitórias nos últimos confrontos. E nos últimos 6 jogos foi a primeira equipe a marcar e venceu o primeiro tempo nas 6 oportunidades. Já a equipe do Moreirense sofreu gol em 6 jogos. E o Sporting Braga, em duelos individuais, sofreu gol em 3 oportunidades. Em 6 dos últimos 8 jogos saiu mais que 4,5 cartões. Em 5 de 6 saiu menos que 11 escanteio. E o Moreirense, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu menos que 3 gols. Em 5 de 6 foi a primeira equipe a marcar. Em 5 de 7 saiu mais que 4,5 cartões. O último confronto foi 3-2 para a equipe do Braga. Ou seja, na classificação, a equipe do Braga tem 35 pontos, está muito distante aí do líder Porto, que tem 53 pontos, e também já está se distanciando aí do Sporting. Precisa vencer para tentar encostar aí caso aconteça alguns tropeços dessa equipe, apesar que o primeiro turno já chegou praticamente ao fim aí, vai iniciar o segundo turno. Então, para essa partida, vamos acreditar aí na vitória do Braga. Braga para vencer e a probabilidade 2-1 casa. Continuando, FC Porto versus Marítimo, início às 17h30. A equipe do Porto é favoritaço, só para vocês terem uma noção, a odd que o Porto está oferecendo. 1,13, não indicarei essa odd para ninguém. Então, na classificação, o Porto é o líder do campeonato em 19 jogos disputados, 53 pontos conquistados, 51 gols marcados, 13 gols sofridos. Tem o melhor ataque da competição e a segunda melhor defesa da competição, atrás apenas do Sporting. E o Marítimo vem na nona colocação, com o mesmo 19 jogos disputados, 24 pontos conquistados, 24 gols marcados, 28 gols sofridos. E atuando em casa, o Porto continua na liderança em 9 jogos disputados, 9 vitórias, 0 empate e nenhuma derrota. 25 gols marcados, 5 gols sofridos, 27 pontos conquistados. Ou seja, essa equipe do Porto em casa é monstro, é monstruosa, joga muito em seus domínios. Nenhum empate ninguém conseguiu ainda atuando na casa do FC Porto. E o Marítimo, como visitante, vem na nona colocação em 10 jogos, 3 vitórias, 2 empates e 5 derrotas, 11 gols marcados, 19 gols sofridos, 11 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu ambos marca, em 5 saiu mais que 4,5 cartões, em 4 de 5 saiu menos que 11 escanteio. Lembrando que a equipe do Porto sofreu gol em 3 oportunidades e foi a primeira equipe a marcar em 8 das 10 oportunidades. E o Marítimo sofreu gol em 11 oportunidades nesses 11 confrontos. Em duelos individuais, a equipe do Porto vem de 9 vitórias consecutivas, vem a 5 jogos aí sofrendo gol. Em 7 saiu mais que 2,5 gols, em 5 saiu ambos marca. Em 7 de 9 foi a primeira equipe a marcar. Em 6 saiu mais que 4,5 cartões. Em 5 de 6 saiu mais que 10,5 escanteio. E o Marítimo vem a 4 jogos sem saber o que é perder. Em 5 de 7 saiu ambos marca. Em 8 de 10 saiu menos que 11 escanteio. O último confronto foi 1-1, jogo duro fora de casa. Mas o Porto, atuando em seus domínios, venceu de 1-0 o Marítimo. Então, para essa partida, o Porto favoritaço vem jogando bastante em seus domínios, tem o melhor ataque da competição e a segunda melhor defesa, enfrenta uma equipe do Marítimo que é muito parelho quando marca e sofre gol, mas a equipe do Porto tem um leve favoritismo gigantesco nessa partida, está atualmente a 6 pontos de vantagem do Sporting, tem que aumentar sua liderança, claro que é um pouco ousado. Vamos acreditar aí na vitória da equipe do FC Porto a um intervalo. Porto para vencer a um intervalo e a probabilidade 3-0 casa. Continuando, vamos agora para Bélgica Liga Pro, o jogo do Union versus a equipe do Anderlecht. Tem início aí às 9h30, logo cedo esse jogo.
Se trata do líder do campeonato. O União vem na primeira colocação e 24 jogos disputados, 54 pontos conquistados, 56 gols marcados, 21 gols sofridos. Enfrenta a equipe do Anderlecht, que em 24 jogos é o quarto colocado, 42 pontos conquistados, 52 gols marcados, 29 gols sofridos. Se trata dos dois melhores ataques da competição. Atuando em casa, a equipe do União é o líder aí, atuando em casa também. Em 12 jogos disputados, soma 8 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. 25 gols marcados, 12 gols sofridos, 25 pontos conquistados. Já o Anderlecht, como visitante, é o terceiro colocado em 12 jogos disputados, 6 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. 26 gols marcados, 12 gols sofridos, 22 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, nos últimos duelos individuais, a equipe do União vem a 9 jogos sem derrotas. Em 4 de 5 saiu menos que 4.5 cartões. Em 5 de 7 saiu mais que 10.5 escanteio. E a equipe do Anderlecht, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu menos que 3 gols. Em 6 de 7 foi a primeira equipe a marcar. Em 5 dos últimos 7 jogos, venceu o primeiro tempo. Em 9 dos últimos 10 jogos, saiu menos que 4.5 cartões. O último confronto, a equipe do União venceu o Anderlecht por placar de 3-1. E o confronto anterior perdeu por 5-0. Ou seja, retornando à classificação, a equipe do União tem 54 pontos, está aí a 9 pontos de vantagem do Clube Bruges, que é o segundo colocado. E o Anderlecht precisa vencer, está muito próximo aí da vice-liderança, está a apenas 3 pontos de desvantagem. Se trata de um jogo com os dois melhores ataques da competição em campo. É uma equipe que sofre e marca gols, essa equipe do Anderlecht, mas atuando em casa, a equipe do União vem muito forte aí. É a melhor equipe no ranking dos mandantes, mas enfrenta uma equipe enjoada, que é essa equipe do Anderlecht. E nos últimos confrontos entre eles, mostra isso, é uma tendência para gols. Não vamos em probabilidade, vamos ficar na linha de gols. Jogo de over 2,5, vamos acreditar. E você que é mais conservador, jogo de over 1,5 pegaria excepcional. Probabilidade 2-2 jogo. Continuando, vamos para a Copa da França. O jogo do Lens versus Mônaco. Início às 17 horas. Infelizmente, não é possível mostrar uma bela classificação nessa partida, porque se trata de um jogo Copa. E jogo de Copa é mata-mata, perdeu, tá fora. Então, continuando, nos últimos confrontos entre eles, em 5 de 6, saiu menos que 11 escanteio. A equipe do Lens vem a 3 jogos sem derrotas diante do Mônaco e sofreu gols em 3 oportunidades. Em duelos individuais, a equipe do Lens, em 5 dos últimos 6 jogos, saiu menos que 5 cartões. Em 4 dos últimos 5 jogos, a equipe do Mônaco, em seus jogos, saiu mais que 2.5 gols. Em 6, saiu menos que 4.5 cartões. O último confronto entre eles, o Lens venceu com um placar de 2-0. Então, para essa partida, acredito que vai ser um jogo muito equilibrado tecnicamente, mas vamos acreditar aí na vitória do Mônaco com empate e a probabilidade 2-1 fora. Continuando, vamos agora pegar uns jogos aqui dos campeonatos estaduais. Se trata do Campeonato Paulista entre São Paulo versus Ituano, com início às 16 horas. São Paulo tem um leve favoritismo nessa partida. Na classificação não temos muito o que mostrar, mas vamos focar aqui nos grupos. Grupo B, que se trata do grupo do São Paulo. O São Paulo é o terceiro colocado, apenas a primeira rodada do São Paulo, né? É a segunda agora, o São Paulo perdeu o seu jogo e é o terceiro colocado. E já a equipe do Ituano, vamos dar uma passada no grupo do Ituano, é o terceiro colocado, tem 3 pontos aí o Ituano, vem castigando seus adversários, então vai ser um jogo aí que nos últimos confrontos entre eles, em 5 dos últimos 7 jogos saiu mais que 2.5 gols, em 6 dos últimos 8 jogos saiu ambos marca. A equipe do São Paulo vem de 3 vitórias nesses confrontos, em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. A equipe do Ituano sofreu 8 gols nessas oportunidades. E lembrando que em duelos individuais, a equipe do São Paulo sofreu 4 gols aí nos últimos 4 jogos, vem sofrendo gol. Em 6 dos últimos 8 jogos, saiu menos que 11 escanteio. Em 7,
jogos da equipe do Ituano, ele vem sem derrotas, não perdeu. Em 6 dos últimos 8 jogos saiu mais que 4,5 cartões. O último confronto foi 3-0 para o São Paulo, fora o baile. Então, para essa partida, o São Paulo chega um pouco cabisbaixo, que vem numa sequência de perde e ganha, perde e ganha. Então, o São Paulo é uma equipe que precisa decidir o que vai querer nesse campeonato paulista. Se vai lutar por título ou vai deixar o campeonato de lado. O São Paulo atualmente, ele vem aí de uma derrota diante do Guarani, claro, atuou fora de casa, jogando em casa se mostra ser uma equipe se recuperando. Ainda na temporada passada era uma equipe que estava meio desequilibrada, e a equipe do Ituano é uma surpresa aí, vem com vários jogos de visibilidade, somando 5 vitórias e 2 empates, 7 jogos sem saber o que é perder. É uma equipe que conseguiu acesso aí na temporada passada, né? Conseguiu acesso na sua divisão que disputava. A equipe do Ituano agora é Série B, então vai ser um jogo aí que o Ituano vai pretender dificultar a vida do São Paulo. Entre essas e outras, vamos acreditar no jogo de over 1,5 e a probabilidade 2-1 casa. Continuando, vamos agora para o jogo aqui do Campeonato Carioca entre Botafogo versus Bangu, com início às 16 horas. É o seguinte, na classificação apenas uma rodada ficou em andamento aí, que o Botafogo empatou a primeira rodada e o Bangu venceu o Fluminense fora de casa, uma vitória surpreendente. E nos últimos confrontos entre eles, em 7 dos últimos 7 jogos saiu menos que 3 gols. A equipe do Botafogo vem a 12 jogos sem perder. Foi a primeira equipe a marcar em 5 dos últimos 7 jogos. E o Bangu vem a 3 jogos aí sem perder. Em duelos individuais, a equipe do Botafogo vem a 11 jogos sem derrotas. Em 6 dos últimos 7 jogos saiu mais que 10,5 escanteio. E o Bangu, em 8 dos últimos 9 jogos, saiu menos que 2,5 gols. Em 4 dos últimos 5 saiu menos que 5 cartões. O último confronto foi 0-0, mostra ser duelos equilibrados, Bangu e Botafogo. Então, o Botafogo é uma equipe que conseguiu acesso recentemente, conseguiu acesso para a divisão de elite, mas enfrenta a equipe do Bangu aí que venceu o seu rival Fluminense, em plena casa do Fluminense. Nos últimos confrontos aí, mostra ser duelos equilibrados, mesmo Botafogo estando na Série A em algumas temporadas passadas, mostra um certo equilíbrio. Nos últimos 3 confrontos são 3 empates, 2 em 0-0 e 1 em 1-1. Então, para essa partida, o Botafogo tem total condições de vencer essa partida, tem sim. Podemos até deixar uma vitória do Botafogo, mas vamos acreditar aí nessa linha de pouquíssimos gols, como se mostra os últimos confrontos. Podemos até acreditar no empate ao intervalo. Também podemos acreditar no jogo de under 2,5. Então, under 2,5 ou vitória do Botafogo, probabilidade 1-0 casa. Continuando, vamos agora para o jogo aqui do Campeonato Mineiro, entre América Mineiro versus Democrática. Início às 19 horas. O América Mineiro perdeu o seu primeiro jogo de 2-1 para a Caldense e o Democrata empatou o seu primeiro jogo. Em duelos individuais, nos últimos 4 dos últimos 5 confrontos saiu mais que 2,5 gols. Em 5 dos 6 saiu ambos marca. Em 6 dos 7 saiu menos que 5 cartões. E a equipe do América Mineiro vem a 5 jogos aí de vitórias diante do Democrata. Em 6 está sem derrotas. E o Democrata sofreu gol em 6 oportunidades. Agora, em duelos individuais, ambas as equipes aí, em 5 dos últimos 7 jogos saiu menos que 3 gols. E o Democrata vem a 4 jogos sem saber o que é vencer. Último confronto, o América venceu 2-1. Vamos acreditar nessa partida numa vitória do América. América para vencer o jogo. E outra boa opção que deixo é o jogo de over 1,5. Probabilidade 2-1 casa. Continuando, Copa do Nordeste, o jogo do CSA versus Botafogo da Paraíba, com início às 16 horas. A equipe do CSA perdeu seu primeiro jogo para a equipe do Souza,
1 a 0 para a equipe do Souza. E a equipe do Botafogo da Paraíba, vamos dar uma avaliada lá no seu grupo, ainda não entrou em campo. Então, não temos muito o que mostrar na classificação. Nos últimos confrontos entre eles, a equipe do CSA sofreu gols nas últimas 4 partidas. Em 4 dos últimos 5 jogos foi a primeira equipe a marcar. Em 5 dos últimos 7 jogos saiu mais que 4.5 cartões. Em 5 dos últimos 6 saiu mais que 10.5 escanteio. E o Botafogo, em seus jogos, saiu menos que 4.5 cartões em 5 jogos aí, em duelos individuais, claro. O último confronto entre eles, o Botafogo venceu de 1 a 0. Para essa partida, se mostra bastante jogo para poucos gols, mas vamos ficar aí no fora com empate ao intervalo. Probabilidade 1 a 0 fora. Fortaleza versus Souza da Paraíba aí, com início às 18 horas. A equipe do Fortaleza ainda não atuou pela Copa do Nordeste. O seu primeiro jogo foi remarcado para a próxima semana, que seria contra o Floresta. E o Souza venceu seu primeiro jogo diante do CSA. Não tem confronto aí entre eles, vamos focar nos duelos individuais. Em 9 dos últimos 10 jogos saiu mais que 4.5 cartões para ambas as equipes. E o Fortaleza, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu menos que 3 gols. Em 5 de 7 foi a primeira equipe a sofrer. Em 7 saiu menos que 10.5 escanteio. E o Souza foi a primeira equipe a marcar em 4 das últimas 5 oportunidades. Então, para essa partida, a equipe do Fortaleza é total favorito para vencer essa partida. Mesmo o Souza tendo vencido aí o CSA, o Fortaleza tem mais qualidade. Claro que zebras acontecem a todo momento, mas aqui é uma análise profunda que mostra um leve favoritismo para o Fortaleza. Então, entre essas e outras, vamos acreditar na vitória do Fortaleza para vencer, mas dependendo da odd, você pode explorar aí um jogo de over 1,5. Probabilidade 2 a 0 Caça. Lembrando, tropa, que o penúltimo vídeo aí da sexta-feira deixamos um bilhete pronto aí pra galera, que foi o jogo do Stock City over 1,5 e vitória do Real Valladolid. Então, bilhete transformado em green lá. Continuando, vamos agora para o jogo da Grécia, o jogo do PAOK versus Olympiacos, com início às 14h30. É o seguinte, na classificação, a equipe do PAOK é o segundo colocado em 18 jogos disputados, soma aí 37 pontos conquistados, 40 gols marcados, 20 gols sofridos, tem um saldo positivo de 20. Tem um bom ataque essa equipe do PAOK. E a equipe do Olympiacos é o líder do campeonato em 18 jogos, 46 pontos conquistados, 30 gols marcados e 9 gols sofridos. Tem a melhor defesa da competição, a equipe do Olympiacos. É um jogaço esse jogo, tem tendência de ser um jogaço. Se trata do melhor ataque da competição, enfrentando a melhor defesa da competição. E nos últimos confrontos entre eles, nos últimos 6, saiu menos que 5 cartões e também saiu menos que 11 escanteio. E em duelos individuais, a equipe do PAOK vem a 9 jogos sem perder, em 4 vem aí sem sofrer gols, em 6 dos últimos 8 jogos saiu mais que 2.5 gols. Em 4 dos últimos 5 foi a primeira equipe a marcar. Em 6 de 7 saiu menos que 11 escanteio. E o Olympiacos é uma equipe que em 5 dos últimos 6 jogos saiu menos que 3 gols. Em 6 dos últimos 8 foi a primeira equipe a marcar. Em 5 dos últimos 7 jogos saiu menos que 5 cartões. Em 7 jogos saiu menos que 11 escanteio. Último confronto, o PAOK venceu em casa e o Olympiacos venceu fora de casa. Então, é uma partida interessante. A equipe do PAOK tem 37 pontos, está aí a 9 pontos de desvantagem do líder Olympiacos, que tem 46 pontos. É um jogo de 6 pontos para a equipe do Olympiacos. Caso o Olympiacos consiga uma vitória, pode diminuir a vantagem do Olympiacos e ficar 6 pontos de desvantagem. O Olympiacos tem um bom ataque ofensivo, marcou 40 gols, enfrenta o Olympiacos que marcou 30, mas tem a melhor defesa da competição. Então, é clássico, é um clássico da Grécia aí. O Olympiacos atuando em seus domínios, como já mencionei anteriormente, ele é o terceiro colocado no ranking. Em 9 jogos, 6 vitórias, 1 empate e apenas 2 derrotas.
marcou 20 gols, sofreu 10, 19 pontos conquistados atuando em casa, não é brincadeira não. E o Olympiacos atuando como visitante. É a melhor equipe atuando como visitante, continua na liderança. Em 9 jogos disputados, 7 vitórias, 2 empates e não perdeu ainda. 17 gols marcados, 6 gols sofridos, 23 pontos conquistados. Não é brincadeira o que essa equipe vem fazendo nesse campeonato. Sem contar que, no geral, aí, a equipe do Olympiacos ainda não perdeu na competição. É jogo de bicho grande, galera. É jogo de bicho grande para essa partida, mesmo o Olympiacos não ter perdido ainda. Vamos acreditar no PAOK. Vamos acreditar no casa com empate. E também vejo com leve favoritismo o jogo para over 1,5 e a probabilidade 2-1 casa. Bom, tropa, essas são as dicas para este domingão. Os nossos palpites do dia ou palpite para hoje, se preferir, foram esses aí. Vamos agora focar no nosso maravilhoso bilhete pronto. Vamos lá. O nosso bilhete pronto vai partir aqui. Vamos lá. Vamos acreditar aqui no jogo de over 1,5 no jogo do União versus Anderlecht. Se tiver mais confiando, um over 2,5 pegaria bem. Continuando. Continuando, tropa. Podemos pegar aqui jogo da Copa do Nordeste. Vamos pegar aí esse PAOK com empate. PAOK com empate. Over 1,5 no jogo do União da Bélgica. E vamos pegar FC Porto para vencer o jogo. Um grande bilhete pronto aí, muito bem elaborado e muito bem esquematizado. Se você quiser outra boa opção, formaria uma grande dupla aí entre esses jogos aí da Copa do Nordeste. Poderia pegar um Fortaleza para vencer. Fortaleza para vencer o jogo seria excepcional. E quem sabe um América Mineiro, mas o nosso bilhete pronto oficial seria PAOK com empate, over 1,5 no jogo do União e a equipe do FC Porto para vencer o jogo. Maravilha? Essa foi as dicas, tropa. Esse foi o bilhete pronto. Claro, chegou até esse momento do vídeo. Compartilhe o nosso vídeo para o máximo de pessoas que vocês puder e deixe aquele like para estar fortalecendo. Partiu, tropa!